Guilherme de Ockham, que viveu entre 1285 e 1347, foi um filósofo e teólogo inglês cujas ideias foram fundamentais na transição da filosofia medieval para a filosofia moderna. Ele defendeu a separação entre fé e razão e também a separação entre Estado e Igreja. Para Ockham, a filosofia não poderia ser serva da teologia e a teologia não poderia sequer ser considerada uma ciência, porque se constituía apenas em um corpo de proposições mantidas não pela coerência racional, mas pela força da fé. Ele foi um crítico da metafísica tradicional e trabalhou para desenvolvimento do método de pesquisa científica moderna. Embora Guilherme de Ockham tenha sido um filósofo medieval, suas críticas à metafísica escolástica ajudaram a moldar a forma como a ciência moderna busca explicações para os fenômenos naturais. Ockham negava a existência real dos universais ou ideias e conceitos gerais fora da mente, como modelos, como por exemplo humanidade. Ele argumentava que apenas os indivíduos existem, ou seja, só existem sujeitos específicos. Como Ockham é nominalista, os universais para ele são apenas palavras e conceitos mentais que representam um conjunto de coisas, não realidades metafísicas independentes. Considerado um dos últimos grandes pensadores escolásticos, ele influenciou o desenvolvimento do pensamento científico, com sua ênfase na observação de casos individuais. Ockham focava a filosofia na experiência empírica direta dos indivíduos, ou seja, na cognição intuitiva, em detrimento da especulação metafísica sobre essências universais. Ockham buscava uma redução ontológica, tentando simplificar o mundo apenas para indivíduos, substâncias e qualidades, e seus nomes e conceitos, rejeitando a complexa metafísica dos universais que predominava na escolástica. As ideias de Guilherme de Ockham eram bastante inovadoras para o contexto histórico em que ele vivia, e o seu legado mais conhecido é a navalha de Ockham, ou princípio da parcimônia. Esse princípio postula que, ao explicar um fenômeno, deve-se preferir as hipóteses mais simples, que exijam o menor número de premissas ou suposições. Isso significa cortar, aparar entidades ou explicações desnecessárias, simplificando os modelos teóricos, deixando apenas o essencial. Claro que quando Ockham fala em hipóteses mais simples, ele não está falando de hipóteses superficiais. A navalha de Ockham é um princípio metodológico que estabelece que entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade. A explicação mais descomplicada geralmente é a correta. Para Ockham, a metafísica tradicional criava entidades invisíveis e desnecessárias para explicar a realidade. Guilherme de Ockham pensava que é uma tolice fazer com mais o que se pode fazer com menos. É mais racional preferir a explicação mais elementar em lugar de uma mais complicada, sempre que a explicação mais fácil for capaz de abranger o maior número de casos relacionados a determinado fenômeno. Entre explicações concorrentes para o mesmo fenômeno, a mais simples e com menos suposições desnecessárias costuma ser a correta. Um exemplo clássico da aplicação da navalha de Ockham é o aforismo médico: quando ouvir sons de cascos, pense em cavalos, não em zebras. Quer dizer, se um paciente apresenta febre e tosse, a explicação mais simples nesse caso é que ele está com gripe. Essa explicação é preferível
a um diagnóstico complexo, a menos que haja evidências contrárias. Temos também outros exemplos. Se um bolo desaparece da geladeira, a explicação mais simples é a de que alguém da casa comeu o bolo. Essa possibilidade é mais provável do que a hipótese de que um ladrão entrou na casa, pegou o bolo e saiu sem deixar rastros. Se uma lâmpada não acende, a explicação mais provável é que ela queimou e não que toda a fiação da casa está comprometida. Nicolau Copérnico utilizou a simplicidade para defender que a Terra girava em torno do Sol, pois o modelo heliocêntrico explicava os movimentos planetários com menos cálculos e complicações teóricas do que o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Claro que a navalha de Occam não prova que a solução mais simples é sempre a correta. Ela apenas diz que é mais provável. Ela não deve ser usada para descartar evidências complexas, mas sim para evitar complicações desnecessárias. Para terminar, o princípio da navalha de Occam guarda uma relação com o minimalismo. Embora tenha surgido no século XIV como um princípio lógico-filosófico, a navalha de Occam pode atuar como fundamento teórico para o minimalismo moderno, defendendo a eliminação do supérfluo e a busca da essência.